você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo a este site de sucesso, este site que tem preparado campeão e campeã por todo o território brasileiro, que é o LAC Concursos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e nesta aula nós vamos trabalhar aí exercícios sobre sequências lógicas. Para você que ainda não assistiu a nossa aulinha sobre sequências lógicas, a recomendação é dar uma pausa no vídeo, dar uma olhadinha no nosso curso lá. Nós demos umas dicas bem interessantes de como construir a sequência lógica, como que raciocinar em cima das sequências, entender a lógica sequencial presente ali e a partir de então chegar às devidas respostas. Então, dá uma assistidinha na aula antes, depois você acompanha a nossa aula de exercício, ok? Então vamos lá, começando aí, trabalhando alguns exercícios sobre sequências lógicas. Nós estamos trazendo aqui exercícios das mais variadas bancas, né? Então, para você que vai prestar concurso público e contém no item raciocínio lógico sequências lógicas, com certeza essa aula vai ser de muita utilidade para você, ok? Bom, vamos começar aqui com o seguinte exercício. O ano de 2007 teve como seu primeiro dia uma segunda-feira. Em quantos anos, depois dessa data, teremos o 1º de janeiro caindo novamente em uma segunda-feira? Daqui a 6, 7, 8, 11 ou 14 anos. É muito interessante quando a gente faz esses tipos de exercício envolvendo sequências, que isso aqui é um exercício de sequência, porque o dia 1º de janeiro caiu numa segunda-feira em 2007. E aí a pergunta é, qual é o próximo, daqui a quantos anos esse feito vai se repetir? Então, a gente tem uma sequência de ano após ano, a cada ano o dia 1º de janeiro vai caindo num dia alternado da semana. Então, descobrir quando daqui a quantos anos que vai repetir novamente esse feito, que é cair na segunda-feira, é uma sequência. Então, vamos fazer aqui a análise dessa questão. Primeiro, nós estamos no ano de 2007. E é importante, prezado concurseiro, que você entenda que o ano ele é composto por 365 dias e 6 horas. Né? Nós fazemos geralmente referência a somente 365 dias. Mas existem essas horas a mais que completa o ciclo anual. Então, o correto são 365 dias e 6 horas, ainda tem mais alguns minutos aí, mas deixe de lado isso. Por isso que de tempo em tempo, a cada 4 anos, e essas 6 horas vezes 4 dá 24, então totaliza-se 24 horas a mais, que corresponde ao período de um dia. Por isso, a cada 4 anos, nós temos um ciclo de um dia a mais, que é chamado de ano bissexto. Então, o ano passa a ter 366 dias. Por isso, bissexto, porque termina com 2,6. Ok? Bom, agora um fato interessante para nós sabermos com relação ao ano bissexto é quando que ele acontece. O ano bissexto ele acontece nos anos que são múltiplos de 4. Ou seja, quando você pegar um ano e o valor e o número que identifica esse ano for um valor divisível por 4, é um indicativo que esse ano é um ano bissexto. Então, por exemplo, 2007, nós não conseguimos dividir 2007 por 4 e termos uma divisão exata. Nós vamos sim dividir, mas ela não vai ser exata. Isso indica que 2007 não é um ano bissexto. Então, é importante que a gente saiba também que o ano bissexto implica na mudança de um dia a mais. Ou seja, se um determinado dia iria cair na segunda-feira, se esse ano for bissexto, ele pula a segunda e vai cair na terça. Porque fevereiro passou a ter 29 dias, então os meses sequentes vai alterar um dia a mais. Isso acontece quando o ano é bissexto. Portanto, para a gente fazer essa soma, nós temos que levar em consideração isso. Porque senão seria fácil.
2007 caiu na segunda, 2008 na terça, 2009 na quarta, 2010 na quinta, 2011 na sexta, 2012 no sábado, 2013 no domingo, 2014 na segunda de novo. Opa, 2014. São 8 anos. Pronto. Então seria fácil nós dizermos isso. Mas não é assim, tá? Nós vamos levar em consideração que existe ano bissexto e com isso vai atrapalhar a nossa matemática aí. Então vamos analisar o seguinte. 365 é um múltiplo de 7 mais 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao dividirmos 365 por 7, nós vamos obter aqui 52 e vai restar 1. Tá? Então nós sabemos que um ano ele é composto por 52 semanas e um dia. Por isso, a cada ano, uma data salta um dia da semana e passando por 29 de fevereiro, saltam 2 dias, que é o caso do ano bissexto, que eu fiz referência já. Bom, de acordo com essas informações, nós temos aqui então o seguinte. Eu coloquei aqui um ciclo de sequência de anos após 2007, levando em consideração os anos bissextos. Então, 2008, por exemplo, prezado concurseiro, é um ano bissexto. Isso aqui é um ano bissexto, porque 2008 é uma divisão exata por 4. Se você pegar lá, 2008, dividido por 4, 20. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada, abaixo o 0. Não dá para dividir, 0 no quociente, abaixo o 8. 4 vezes 2, 8. Para 8 nada. Observe que dá uma divisão exata. Portanto, 2008 é um ano bissexto. E a partir daqui o ciclo se repete de 4 em 4 anos. Bom, sabendo que 2008 é bissexto, então em 2008 vai cair na terça, aí eu vou ter que pular a quarta, que 2009 seria a quarta. Mas como 2008 é bissexto, eu vou ter que pular um dia. Então em 2009 vai cair na quinta. Aí 2010 na sexta, 2011 no sábado, 2012 no domingo. Só que 2012 é um ano bissexto. Ou seja, em 2013 era para cair na segunda-feira. Só que o que aconteceu? Pelo fato de 2012 ser um ano bissexto, pula 2012, pula segunda-feira e dia 1º vai cair na terça, tá? Em 2013. Aí, terça-feira, 2014 na quarta, 2015 na quinta, 2016 na sexta, 2016 também é um ano bissexto. Então, caiu na sexta, 2017 que era para cair no sábado, pula um dia, vai cair no domingo. Portanto, o próximo 1º de janeiro vai cair em 2018, que vai repetir novamente uma segunda-feira. Agora é só contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a partir de 2007, o dia 1º de janeiro só vai cair na segunda-feira novamente em 2018. Ok? Portanto, daqui a 11 anos, tá? 11 anos vai cair novamente em 1º de janeiro. Então, de acordo com a resposta lá, das alternativas que nós tínhamos, tá? A alternativa correta seria letra D, 11, ok? Bom, vamos para mais uma questãozinha aí. Exercício número 2. Números figurados são assim chamados por estarem associados a padrões geométricos. Veja 2 exemplos de números figurados. Nós temos números triangulares e números quadrados. Aqui eu tenho um ponto, 3, 6, 10 triângulos. No formato de quadrado, 1, 4, 9, 16 e assim vai. Ok? São 2 exemplos. Esse tipo de exercício, prezado concurseiro, é muito comum, tá? Nós, quando estudamos sequências numéricas, termos exercício envolvendo números. Isso é muito cobrado mesmo. Sempre cai algum exercício. Quando tem sequências lógicas, cair sequência envolvendo números. Tá? Como nós dissemos no nosso cursinho, é muito importante para que você dê bem na sequência numérica, você ter conhecimentos de progressão aritmética, de progressão geométrica, saber o que é um número primo, o que é a sequência de Fibonacci,
e progressão principalmente. Por quê? Porque são situações que comumente estão aparecendo nos concursos. Se você não domina esse assunto, recomendo estudar progressões. Estude, porque ela vai ajudar você a resolver essas sequências. Ok? Então vamos lá, continuando o exercício. Foi dada aí as figuras, nós temos a tabela que traz uma sequência. Números triangulares, 1, 3, 6, 10, reticências. Números quadrangulares, 1, 4, 9, 16, reticências. Números pentagonais, 1, 5, 12, 22, reticências. Números hexagonais, 1, 6, 15, 28, interrogação, que o objetivo ali é nós determinarmos este quinto elemento. Observando os padrões, os elementos da quinta coluna, respeitando a ordem da tabela, devem ser. E aqui nós temos as alternativas que correspondem a esses pontos de interrogação na quinta coluna. Nós temos que ver qual deles vai se encaixar dentro da lógica proposta em cada um dessa situação aqui, triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. A recomendação para que você assim consiga até verificar qual está sendo o seu aproveitamento, seria antes de acompanhar a resolução que a gente está dando, dar uma pausa no vídeo, tenta encontrar uma lógica em cima daquilo lá, em cima dessa tabela aqui, tenta encontrar uma lógica, qual que é a alternativa que você acha que deveria ser correta, e aí na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Por que isso, galera? Porque você vai começar a criar um raciocínio próprio. Você vai começar a encontrar o caminho das pedras. E aí, mesmo você não conseguindo, mesmo tendo dificuldade, ao nós mostrarmos a saída, você começa a entender melhor as alternativas. Não existe uma regra específica de resolução quando se trata de sequências lógicas. Porque, principalmente quando for letras, palavras, vocês vão verificar que são as mais variadas lógicas. Algumas é até difícil de você entender como que a banca criou um exercício daquele tipo. Realmente é algo assustador. Mas tenha certeza, prezado concurseiro, que você vai ter menos dificuldade na medida que você treinar isso. Por isso que é importante que você desenvolva o seu raciocínio. Pense em cima, tenta encontrar uma sequência lógica nisso daí. Depois, você vai vendo os caminhos que a gente vai tomando e isso vai fazer assim como um armazenamento de informações, porque quando você vê um, você vai falar, esse aqui é na gaveta A que está a resposta dele. Esse aqui já é da gaveta B. E por aí vai, ok? Então vamos lá. Dando sequência na resolução. Observe que todas as sequências obedecem a um padrão de crescimento ou incremento, ok? O valor somado a cada termo forma uma progressão aritmética ou um incremento aritmético. Porque nós temos a progressão e o incremento, nós falamos isso no cursinho anterior. Então vamos aqui reproduzir novamente a tabela e vamos tentar encontrar qual é a lógica presente nisso. Vamos trabalhar inicialmente os triangulares. Então eu tenho eles aqui assim, 1, 3, 6 e 10. Observem, prezado concurseiro, que do 1 para o 3 houve um incremento de 2 unidades. Do 3 para o 6 incrementou mais 3. Do 6 para o 10 incrementou 4. Então, é facilmente perceptível que existe um incremento progressivo de uma unidade de um termo para o outro. Do 1 para o 3 foi 2, incrementou 2. A partir daqui, aumentou-se uma unidade no incremento. Do segundo para o terceiro, aumentou 1 no incremento, então aumentou 3. 3 mais 3, 6. Do terceiro para o quarto, aumentou 1 também no incremento. Eram 3, agora passou a ser 4. 6 mais 4, 10. O que vai acontecer do quarto para o quinto? Vai aumentar uma unidade no incremento, que era 4, vai passar a ser 5. Então, 10 mais 5, resposta 15. Então, de acordo com a lógica que foi associada aqui, nós deduzimos que o próximo valor aqui é o 15. Beleza. Vamos analisar agora os quadrangulares.
Bom, os quadrangulares nós temos 1, 4, 9, 16. Estão aqui. Vamos entender a lógica presente neles. Observe aqui, o incremento de 1 para 4 foi de 3. Beleza, agora a partir daqui ele vai respeitar uma regra. Do segundo para o terceiro, incrementou-se 2 valores no anterior. Então, eram 3, passaram a ser 5. Portanto, 4 mais 5 foi para 9. Ok? Depois, do 4 para o 9, do terceiro para o quarto, incrementou mais 2 unidades no anterior. Eram 5, passou a ser 7. Então, 9 mais 7, 16. Bom, beleza. Agora, qual seria o próximo? A gente está observando que o incremento é de 2 unidades. Então, se eu aumentar 2 unidades aqui no 7, ele vai passar para 9. Então, 7 com 2, 9. Aí é só somarmos 16 mais 9, 25. Ok? E assim, sucessivamente, nós vamos encontrando os demais valores. Então, eu já encontrei que esse número quadrangular aqui é o número 25. Uma outra analogia que nós podíamos fazer é que 1, 4, 9, 16, eles são chamados de quadrados perfeitos, que são o resultado de um número multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 são 4, 3 vezes 3 são 9, 4 vezes 4 são 16, então depois do 4, 5, 5 vezes 5, 25. Seria uma outra lógica para nós descobrirmos aqui. Vamos agora para os pentagonais. Números pentagonais. 1, 5, 12, 22. Vamos entender a lógica presente aqui. Do 1 para o 5, aumentou 4 unidades. Ok. Do segundo, que é o 5, para o terceiro, que é o 12, aumentou 7. Agora, o 7 em relação ao 4, houve um incremento de 3 unidades. Então, eu estou observando que ele está aumentando 3 unidades no incremento acontecido anteriormente. Então, eram 4, agora passou a ser 7. 5 mais 7, 12. Bom, do terceiro para o quarto, o incremento anterior foi de 7. Aumenta-se mais 3 unidades, então vai ser de 10. 12 mais 10, 22. Então, do quarto para o quinto aqui, respeitando a mesma sequência, eu vou ter que incrementar ao valor anterior, que era 10, mais 3 unidades. 10 mais 3, 13. Então, eu vou ter que pegar o 22 e somar mais 13, que vai dar 35. Então, de acordo com a lógica aqui, o valor é o 35. Vamos falar agora dos números hexagonais. Dos hexagonais, nós temos 1, 6, 15, 28, e aí precisamos saber o próximo aqui. Então, vamos lá. Do 1 para o 6, houve um incremento de 5. Do 6 para o 15, houve um incremento de 9. Mas observe, prezado concurseiro, que 9 em relação a 5, houve um aumento de 4 unidades. Tá? Então, do incremento anterior para o incremento 9, aumentou-se 4. Então, do segundo para o terceiro, também vai aumentar 4 unidades, assim como do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e assim sucessivamente. Então, basta nós somarmos ao incremento anterior 4 unidades. Então, do 15 para o 28, era 9, com mais 4, 13. Então, o incremento vai ser de 13. 15 mais 13, 28. Agora, do quarto para o quinto, eu vou ter que aumentar 4 unidades aqui no anterior. 13 mais 4, 17. Então, 28 mais 17, 45. Então, o próximo valor aqui, o quinto valor, nesta linha dos hexagonais, é o 45. Portanto, os números da quinta coluna é 15, 25, 35 e 45. E aí, de acordo com as alternativas de resposta, então nós teremos resposta letra E, 15, 25, 35 e 45. Ok? Então tá aí a resposta. Não precisa se assustar se você não conseguiu resolver esse exercício, porque é muito comum isso acontecer. Porque você está criando uma sequência de resolução.
Você está criando mecanismos, formas de resolver. E quanto mais você vai treinando, mais eficiente você vai se tornar no sentido de encontrar os caminhos de resolução de cada questão. Vocês vão observar também que de uma para outra existe uma certa similaridade. E aí dá para se aplicar a mesma linha de raciocínio anterior. Ok? Vamos para o exercício 3. No exercício 3 nós temos aqui o seguinte. Observe a sequência a seguir. B3, 5F, H9, 17L, N33, 65R. O próximo termo será T129, 131T, V129, 131V e W127. Mais uma vez, prezado concurseiro, dá uma pausa no vídeo, tente fazer, depois na sequência acompanhe a resolução que nós vamos dar aqui. Veja bem, o aluno olha para uma situação dessa, não tem a mínima ideia do que possa acontecer. A grande maioria dos concurseiros que não estudaram sequências lógicas não tem a mínima ideia do que possa ser isso. Bom, gente, quando nós tivermos uma sequência lógica envolvendo letras, nós temos que tentar entender qual é a relação, qual é a lógica presente para mudar de uma letra para outra. Geralmente, não é regra geral, mas geralmente, as bancas utilizam de uma associação da letra com um número. De uma associação da letra, tipo assim, eu pulei uma casa da primeira para a segunda, eu vou pular uma da segunda para a terceira, eu vou pular uma da terceira para a quarta e uma da quarta para a quinta, consequentemente da sexta para a sétima eu mudo uma letra. Aí é só a gente verificar a sequência, a gente vai saber. Pode ser 2 letras, pode ser 3 letras, pode ser mudança de 2 letras na primeira, depois muda 5 letras, depois muda 2 de novo, aí muda 5. Então observe que existe um ciclo de mudança. Da primeira para a segunda mudou 2. Da segunda para a terceira mudou 5. Da terceira para a quarta mudou 2 de novo. Da quarta para a quinta mudou 5. Então quando sai de uma letra de posição ímpar para uma de posição par, muda 2 unidades. Da de par para ímpar, 5 unidades. Da de ímpar para par, 2. De par para ímpar, 5. E assim vai repetindo o ciclo. São situações que estão presentes nas sequências de lógicas envolvendo letras. Por isso que você tem que estar atento para as mais variadas situações. Então vamos tentar encontrar alguma coisa nesse sentido aqui. Vamos fazer a análise da questão. Primeiro vamos analisar as letras, tá? Eu coloquei aqui o alfabeto e nós temos que prestar atenção. Hoje já não tem mais esse problema porque nós já incorporamos, de acordo com a nova ortografia que foi aprovada, as letras K, Y e W ao nosso alfabeto. Então a gente já sabe que temos agora 26 e não mais 23 letras. Mas antes a gente tinha que ficar atento com relação a isso. Então aqui eu já incluí a letra K, ok? Então observe o seguinte, as letras que apareceram lá são as letras que estão em negrito. B, a letra B, a letra B, a letra F, a letra H, a letra L, a letra N e a letra R. Essas letras apareceram lá. Agora vamos prestar atenção de como que está se posicionando uma em relação à outra. B é a segunda letra do alfabeto. Então foi pulado uma letra aqui, ó. Eu pulei a letra A. Pulei uma letra, aí eu obtive a letra B. Depois de ter pulado uma, eu pulei 3 letras, que é a letra C, a letra D e a letra E. Aí eu marquei o F. Depois do F, eu pulei só uma, que é a letra G. Aí marquei H. Depois da H, eu pulei novamente 3 letras, que é a letra I, J e K. E marquei a L. Depois da L, eu pulei só uma letra, que é a letra M. Marquei a N. Depois da N, pulei novamente 3 letras, A, O, P e Q, e marquei a letra R. Então, observe, prezado concurseiro, que está havendo aqui
um ciclo de repetição do posicionamento das letras que estão sendo marcadas. Então eu pulei uma letra, que foi a letra A, marquei B. Aí pulei 3, marquei F. Pulei uma, marquei H. Então, ó, pulei 3, pulei uma, pulei 3, pulei uma, pulei 3. Isso quer dizer que após a próxima eu vou pular quem? Olha o ciclo se repetindo. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Então nós entendemos que depois do R, que foi a última letra que eu marquei, eu devo pular também uma letra, que seria a letra S. Portanto, eu vou marcar a letra T. Ok? Entenderam aí o ciclo de repetição que está presente nas letras? É nesse sentido que eu chamei a atenção dos senhores para prestarem atenção aí. Então, o que a gente conclui aí? Que a quantidade de letras saltadas está alternando. Uma depois 3, uma depois 3, uma depois 3, ok? Bom, então eu já sei que a letra próxima lá seria a letra T. Agora vamos analisar aí os números, né? O que nós temos com relação aos números? Eu tenho aqui 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129. E 129 eu marquei o próximo lá. Depois a gente vai entender por que é o 129. Bom, veja bem, gente. Do 3 para o 5, o que eu posso observar? O que aconteceu aqui? Eu tenho que tentar encontrar uma associação lógica para isso. Eu poderia pensar assim, bom, do 3 para o 5 aumentou 2. Do 5 para o 9 aumentou 4. Do 9 para o 17 aumentou 8. Do 17 para o 33, aumentou 16. Do 33 para o 65, aumentou 32. Bom, olha só o que está acontecendo aqui, prezado concurseiro. 2, 4, 8, 16, 32... Vocês observam que está dobrando a quantidade de valores que eu estou agregando de um para o outro valor. Do 3 para o 5 eu aumentei 2, então do 5 para o 9 eu vou aumentar 4. Do 9 para o próximo eu aumento 8, que vai dar 17. Aí do 17 para o próximo eu dobro, eu aumentei 8, agora é 16. Então, seguindo essa mesma lógica, o que a gente conclui? Que do 65 para o próximo eu vou ter que aumentar 64 unidades. E ao somarmos 65 mais 64, nós encontramos exatamente 129. Essa é uma forma de nós encontrarmos uma lógica presente nesses números. A outra seria eu entender também aqui o seguinte, que esse valor multiplicado por 2 dá 6. Se eu pegar 6 menos 5, menos 1 unidade, se eu multiplicar isso aqui por 2 e tirar uma unidade, vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1 é 5. 2 vezes 5, 10, menos 1 é 9. 2 vezes 9, 18, menos 1 é 17. 2 vezes 17 é 34, menos 1 é 33. 2 vezes 33 é 66, menos 1 é 65. 2 vezes 65 é 130, menos 1 é 129. Então, a regra do dobrar e subtrair uma unidade também está presente nessa sequência. Então, como eu tinha dito anteriormente, não existe uma única sequência lógica presente. Às vezes sim, mas em alguns casos existem mais de uma sequência lógica que pode ser adotada. E todas elas nos remeter ao mesmo valor. Então, cabe a você, prezado concurseiro, identificar uma dessas sequências e encontrar o próximo valor lá. Então, nós entendemos que cada elemento seguinte é um a menos que o dobro do anterior. Então, essa é uma lógica que nós descobrimos aqui. Ou dizer que o incremento vai dobrando de um valor para o outro, também seria outra lógica presente, ok? Sendo assim, o próximo número vai ser quem? T, 129, ok? Então, de acordo com as alternativas que nós tínhamos de resposta, letra A, T, 129. A próxima letra presente
é a letra T, nós já identificamos isso, e o próximo número seria o 129. Então, dentre as alternativas aqui, somente a letra A nos remete a essa verdade. Ok? Beleza? Então, vamos para mais um exercício aí. Exercício número 4. Bom, um exercício da banca FCC é analista judiciário do TRT. Essa sequência de palavras segue uma lógica. Gente, quando se fala em sequência de palavras, é um terror. É um terror. Porque não é fácil você entender uma sequência lógica de palavras. É como que você ter que entrar na mente da banca. Cara, o que esses caras estão pensando aqui? Qual é a lógica dessa palavra? Como que eu vou tentar encontrar isso? Não é simples, não é simples. Professor, e aí então, como é que eu faço para resolver esse tipo de exercício? Prezado concurseiro, a resposta não é muito agradável. Não é muito agradável. Porque a única forma é o treino. Porque na medida que você vai treinando e vendo qual é a solução que a banca está dando, você vai criando linhas de raciocínio na sua mente. Ah, tá, eu posso pensar assim, eu posso pensar numa lógica desse jeito, eu posso pensar numa lógica de outro jeito. Então você vai criando vários tipos de sequências lógicas possíveis, na qual você pode comparar uma palavra com a outra, para tentar encontrar uma lógica. Tipo assim, se uma palavra começa com A, a outra começa com B, a outra começa com C, a outra começa com D, consequentemente a próxima palavra terá que começar com E, se a lógica colocada for a letra inicial. Professor, como que eu vou saber isso? É o que eu disse, às vezes a gente tem que tentar entrar na mente da banca. Tentar entrar e descobrir o que ele está querendo propor com aquelas palavras. Então ele pode propor, tipo, letras iniciais, ele pode propor letras finais, ele pode propor repetição de letras, e essa repetição de letras pode respeitar as letras do alfabeto, a sequência alfabética, pode respeitar a sequência das consoantes, pode respeitar a sequência das vogais, pode ser palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Então, nós precisamos ter aí um leque de conhecimento, principalmente da língua portuguesa, para nós conseguirmos entender as sequências lógicas envolvendo palavras. Não quero que você se assuste, mas pelo menos que você fique atento e esperto no sentido de se preparar, porque esse tipo de situação ela é complexa de identificar. Você não vai ser o primeiro, nem vai ser o último que vai ter dificuldade nisso, mas com certeza você vai se sair bem melhor depois que entender o processo que deve ser tomado, ok? Então vamos lá. As palavras que nós temos aqui é pá, chalé e japeri. Uma quarta palavra que daria continuidade lógica à sequência poderia ser casa, anseio, urubu, café e sul. Qual dessas palavras daria sequência a essas três? Eu tenho certeza que você olha assim e fala, meu Deus do céu, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pá, chalé, japeri, casa, anseio, urubu, café, sul, né? Mas veja bem, dá uma pausa no vídeo, tenta maquinar uma saída lógica para isso daqui. Na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar para esse problema aqui, ok? Pensa um pouquinho e tenta resolver. Bom, gente, a palavra correta é a palavra anseio. Mas, professor, por que é a palavra anseio? Olha o que essa banca, a sequência lógica que essa banca pensou. Ela pensou, pá termina com A. Chale, chalé, chale, termina com E. Japeri, japeri, termina com I. Então nós temos A, E, I. Qual que seria a próxima? Esses términos não são vogais. A, E, I. A próxima é O.
Então eu tenho que encontrar uma dessas palavras na qual o término dela seja uma vogal que dê sequências vogais já estabelecidas aqui. A, E, I. Então, anseio termina com O. Então seria a próxima palavra da sequência. Eu tenho certeza que você está repudiando essa questão, porque de fato é algo assim que não é fácil você enxergar isso. Não é fácil. Não é fácil porque você não está treinando isso daí também, concurseiro. Na medida que você começar a treinar várias palavras e ver o que cada banca busca, quais são as coisas que as bancas buscam quando elas colocam palavras, você, diante de uma série de palavras, já vai começar a saber. Vou ver se tem vogal, vou ver se tem consoante, vou ver se tem termos, letras repetitivas, vou ver se existe uma sequência no início, ou no final, ou no meio. Vou ver a quantidade de letras presente na palavra. Então, são situações que as mais variadas bancas buscam quando eles tentam encontrar uma sequência lógica de palavras. Às vezes, eles colocam palavras com a mesma quantidade de letras. Ou, tipo assim, uma com 4 letras, outra com 5 letras, outra com 6 letras, a outra com 7. Consequentemente, a próxima palavra terá que ter 8 letras. Então, é algo que você também tem que observar. Então, essas dicas que a gente está dando aqui é justamente para você ficar atento. Diante de uma palavra, o que eu tenho que analisar? É tudo isso aí que nós estamos falando e mais algumas coisinhas mais. Ok? Então, a palavra correta aqui seria a palavra anseio, resposta correta, letra B. Vamos para mais um. Exercício número 5. Assinale a opção que completa a sequência. Então, nós temos aqui uma sequência de figuras, dominó, né? Nós temos aqui 5 peças do dominó, o 2 e o 3, o 4 e o 5, o 1 e o 2, o 5 e o 6, o 3 e aqui está em branco. Okay? E o objetivo aqui é justamente identificar qual é a peça que faz par com esse 3 aqui. Então, aqui teria um ponto de interrogação. Teria um ponto de interrogação. E o nosso objetivo é descobrir quem é esse valor que está associado com 3. E aí nós temos uma série de alternativas aqui. Tá? Observe que todas elas têm o 3 na parte superior. Aí a pergunta é quem vai fazer o par com ele embaixo. Ok? Uma sequência de figuras. Dá uma pausa no vídeo aí. Tenta encontrar uma lógica presente nisso. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Ok? Bom, galera, então vamos lá. Vamos resolver essa questão aí. Nós temos uma sequência. Foi essa sequência aqui que o exercício nos deu. O objetivo é encontrar a lógica presente. E nós temos aqui as alternativas de resposta. Bom, gente, aqui você pode pensar de várias formas. É que, como a gente já tinha orientado, não existe uma única lógica presente. Em alguns casos, sim, mas em outros pode ter mais de 2, 3, 4 lógicas presentes, ok? Mas vamos analisar o seguinte. Primeiro eu vou pensar assim. 2, a próxima peça é 4. 3, a próxima aqui embaixo é 5. De 2 para 4 aumentou 2. De 3 para 5 aumentou 2. Beleza. Vamos lá. Observe que o mesmo incremento que teve aqui, de uma peça para outra. Eu vou pensar agora dessa peça para aquela. 4 para 1. Agora aqui houve uma diminuição de 3 unidades. 5 para 2. O que aconteceu aqui? Também diminuiu 3 unidades. Observe que o mesmo que aconteceu da segunda peça para a terceira, na parte superior, aconteceu na parte inferior. Vamos analisar aqui. Do 1 para o 5. Opa, aqui já houve um incremento, aumentou 4. Do 2 para o 6, olha aqui, também houve um incremento de 4. Mas a mesma coisa que aconteceu em cima, aconteceu embaixo. Então, qual que é a conclusão que nós tiramos? Que pode haver um aumento ou pode haver uma diminuição de uma peça para outra, respeitando superior com superior, inferior com inferior, e o mesmo que acontece na parte superior, acontece também na parte inferior.
Aumentou 2 em cima, aumentou 2 embaixo. Diminuiu 3 em cima, diminuiu 3 embaixo. Aumentou 4 em cima, aumentou 4 embaixo. Então, sendo assim, o que ia acontecer na parte superior deverá acontecer na parte inferior. Então, vamos analisar aqui. De 5 para 3, o que aconteceu? Diminuiu 2 unidades, menos 2. Então, o que eu entendo? Daqui para cá vai acontecer o quê? Também vai diminuir 2 unidades. Porque diminuiu em cima, tem que diminuir embaixo. E aqui era 6. Diminuindo 2 unidades, nós vamos ficar com 4. Então, a resposta correta seria 3 e 4. Ok? Bom, essa foi uma análise que eu fiz. Professor, eu não pensei assim, eu pensei diferente e cheguei na mesma conclusão. Parabéns! Existem formas diferentes nesse exercício, sim. Por exemplo, você poderia pensar assim: 2 para 3. Daqui para cá, de cima para baixo, o que aconteceu? Aumentou 1. 4 para 5. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 1. 1 para 2. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 1. 5 para 6. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 1. Então, você está entendendo que de todas as peças presentes aqui, sempre há um incremento de 1 unidade da peça superior para a inferior. Sempre aumentando 1 unidade. 2 para 3, 4 para 5, 1 para 2, 5 para 6. Portanto, eu entendo que se a peça superior aqui é 3, a peça inferior aqui só pode ser 4. Vai aumentar 1 unidade também. Vai haver um incremento de 1 unidade. Ok? Então, a resposta correta seria 3 e 4. Tranquilo, galera? Observe que foi uma outra linha de raciocínio, uma nova forma de nós resolvermos o mesmo exercício, só que com análise diferenciada. Tá? É só para mostrar para vocês, concurseiros, que não tem uma sequência só. E o mais importante de tudo é que você tenha a sua lógica, a sua sequência, desde que ela seja correta, que você crie a sua forma. Ok? Vamos para mais um aí, exercício número 6. Uma propriedade comum caracteriza o conjunto de palavras seguintes. Aí nós temos as seguintes palavras: marca, barbudo, crucial, adido, frente. E aí a gente quer saber qual seria a próxima palavra da sequência. De acordo com tal propriedade, a palavra que, em sequência, substituiria corretamente o ponto de interrogação é... E aí nós temos as alternativas aqui: ulha, ilibado, fofura, desdita e gigante. Ok? Então aí mais um exercício envolvendo palavras, tá? Então o que eu peço para você? Dê a pausa no vídeo. Eu tenho certeza que agora você já está um pouco mais habilitado para conseguir resolver exercícios envolvendo palavras. Então, naquilo que a gente já falou anteriormente, tentem encontrar uma lógica, uma sequência, algo que caracterize e te dê condições de encontrar qual seria a próxima palavra. Obviamente, trabalhando com as alternativas de respostas ali. Então, dá pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Vamos lá então, galera? Olha só, eu vou novamente colocar as palavras aqui. Marca, barbudo, crucial, adido e frente. Essas são as palavras que o exercício, o teste nos deu. Bom, eu vou observar o seguinte. A palavra marca, o que tem ela? Começa com M, termina com A, tem 5 letras. Então são coisas que a gente tem que estar analisando. Tem 5 letras. Tem 2 letras repetidas, A e A. 2 letras repetidas. Beleza. Tá, agora eu vou tentar encontrar alguma coisa comum com barbudo. Barbudo. Barbudo tem 3, 6, 7 letras. Uma tinha 5, a outra tem 7. Ó, aumentou 2 letras de uma para outra. Tá, beleza. Começa com B, aqui começava com M. Termina com A, aqui terminava com O. Até agora eu não estou encontrando nada em comum, porque quantidade de letras diferentes, letras iniciais diferentes, não são letras sequenciais. Bom, terminou com 2 vogal, começou com 2 consoantes, tá? Posso pensar assim. Ah, letras repetidas. Tem 2 letras repetidas. Opa, aqui eu também tinha 2 letras repetidas. A e A.
Só que aqui é B e B. Olha só, A, B, B. Duas letras repetidas A, duas letras repetidas agora o B. Beleza, vamos para o próximo. Tentar ver se essa lógica de repetição de letras prevalece. A palavra é crucial. Crucial tem 7 letras, a mesma quantidade de letras anterior. Portanto, não dá assim para ter uma relação com relação à quantidade de letras. Começa com C, começava com B e M, termina com L, agora já não termina mais com vogal. Então, aquela análise de terminar com vogal já está descartada. As letras eu não estou encontrando nenhuma sequência com letra inicial, mas tem um detalhe. Tem letras repetidas. 2 letras também. E agora é a letra C. Observe que está respeitando uma sequência. Primeiro repetiu a A, depois repetiu B, agora está repetindo a letra C. Então eu entendo que a próxima palavra vai ter que repetir a letra D para que essa lógica prevaleça. Vamos ver? Adido. Observem aqui, 2 letras D. Tá. A, B, C, D. Próxima palavra, frente. Olha aqui, letra repetida, E e E. A, B, C, D e E. Então, para que vocês visualizem melhor, olha aqui, marca. Até coloquei de cores diferentes. A e A. Barbudo, B e B. Crucial, C e C. Adido, D e D. Frente, E e E. Então, está justamente de cores diferentes para facilitar a compreensão de vocês. Então, eu tenho uma sequência aqui. A, B, C, D, E. Qual que seria a próxima palavra que vai apresentar a repetição? A letra F. Aí, galera, é só nós irmos para as alternativas. Dentre as alternativas, qual é a palavra que tem a letra F repetida? É a alternativa C, a palavra fofura. Aparece o F 2 vezes. Ulha, ilibado, desdata e gigante não tem essa sequência, não tem a letra F. Então só nos resta essa alternativa. Resposta correta, letra C, fofura. Viram? Mais uma forma diferente de nós encontrarmos uma lógica na sequência das palavras, tá? Então, prezado concurseiro, fica aí a dica, tá? Que repetição de letras na sequência alfabética, e essa sequência ela pode respeitar 3 propósitos. Ela pode ter a sequência do alfabeto normal, A, B, C, D, E, como é esse caso. Ela poderia ter uma sequência das vogais, A, E, I, O, U, repetindo o A, depois repetindo o E, depois o I, o O e o U, ok? Ou poderia ter uma sequência de repetições na ordem somente das consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Então, pulando as vogais. Pode ser que aconteça isso também. Então, você tem que estar atento, né, para as mais variadas questões aí de lógica sequencial aí. Ok? Vamos para mais um exercício aí, número 7 agora. Na figura seguinte, os círculos da fila superior foram pintados aleatoriamente. A partir da segunda fila de cima para baixo, há uma regra única que determina a cor de cada círculo, preto ou branco. Determine as cores dos 3 círculos inferiores da esquerda para a direita. Ok? Então vamos lá. Está aqui a figura. Foi dado essa sequência de bolas pretas e bolas brancas. E a pergunta é, com relação a essas 3 últimas, qual é a cor que essas bolas irão assumir? Tá? Nós temos aqui as alternativas de resposta, letra A até E, e a gente tem que ver qual delas, de acordo com a lógica presente, porque o exercício foi claro, a partir da segunda fila, então a partir desta fila, daqui para baixo, tá? De cima para baixo, há uma regra única que determina a cor de cada círculo. Então existe uma regra, uma lógica presente aqui. Então a pergunta é, qual é essa regra que está presente? Então mais uma vez, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Então vamos lá fazer a análise dessa questão. Eu reproduzi aqui o desenho que foi dado.
tá? Nós temos as alternativas de resposta e vamos tentar encontrar uma lógica. A partir da segunda, isso quer dizer que a primeira não tem nenhuma regra com relação a ela. Bom, eu poderia pensar assim, a quantidade de bolas está diminuindo uma bola de uma para outra. Na primeira eu tinha 7 bolas. Das 7 bolas eu tinha 3 brancas e uma preta. Quando abaixou para a segunda, eu passei a ter, continuei com 4, só que eu diminuí uma branca. Fiquei com 2 brancas. Depois, então aqui houve uma diminuição de uma bola branca da primeira para a segunda. Mas a regra, ela se mantém a partir da segunda. Então vamos ver o que acontece da segunda para a terceira. Bom, da segunda para a terceira eu continuo com 2 bolas brancas, do mesmo jeito que eu tinha, só que as bolas pretas diminuíram uma unidade. 2 brancas e 3 pretas. Beleza. O que aconteceu da terceira para a quarta linha? Diminuiu mais uma bola preta. Eu tinha 3 pretas, agora eu só tenho 2 pretas. E continuei com 2 bolas brancas. Então eu sei que da segunda para a terceira é menos uma preta. Da terceira para a quarta, menos uma preta. Está diminuindo uma bola e a bola que está sendo diminuída é a bola preta. Então eu entendo que da quarta linha para a quinta linha, se manter a mesma lógica, a mesma regra estabelecida, vai ter que diminuir uma bola preta. Bom, mas quantas bolas eu posso ter aqui? 3. Se eu tenho 2 pretas e 2 brancas e vai diminuir uma preta, como que vai ficar aqui meu ciclo? Vai ficar com uma preta e 2 brancas. Bom, uma preta e 2 brancas, gente, nós só temos uma alternativa aqui, que é a letra E. Portanto, não resta dúvida que a resposta correta é a letra E. 2 brancas e uma preta. Porque a regra que o exercício fez a referência está sendo estabelecida. Diminuir uma bola preta de uma linha para outra. Da segunda para a terceira eram 4 pretas, passaram a ser 3. Da terceira para a quarta eram 3, passaram a ser 2. Sendo assim, da quarta para a quinta eram 2, passa a ser 1. Então eu vou ter só uma preta. Como são 3 bolas, as outras 2 serão brancas. E observem também que manteve 2 brancas em todas elas. Em todas elas, 2 brancas na segunda, 2 brancas na terceira, 2 brancas na quarta, 2 brancas na quinta. Ok? Então a resposta correta, letra E. Beleza? Vamos para mais um teste aí, mais um exercício, número 8. Se considerarmos que cada valor expresso nos círculos representa a soma dos números que estão nos 2 vértices que delimitam o respectivo lado do triângulo, a soma dos valores correspondentes aos vértices deste triângulo será igual a... Aqui nós temos as alternativas de resposta. Está aqui o triângulo. Vamos entender o que esse exercício está dizendo. Nós temos aqui um triângulo, tem um círculo envolvido em cada lado deste triângulo com um respectivo valor. Ele está dizendo que cada valor expresso no círculo representa a soma dos números que estão nos 2 vértices que delimitam o respectivo lado do triângulo. Então veja bem, este lado do triângulo, quem são os vértices aqui? É o X e o Y. Este lado do triângulo, quem são os vértices? É o Y e o Z. Este outro lado do triângulo, os vértices é o X e o Z. Então, o exercício está nos dizendo? Que se eu somar os vértices X e Y, eu tenho 14. Y e Z eu tenho 16. E X e Z eu vou ter 12. Ok? Bom, a soma dos valores correspondentes aos vértices deste triângulo será igual a... Então, o que ele está pedindo para nós resolvermos? Quanto que é x mais y mais z? É isso aqui, a soma dos vértices, ó.
é isso que o exercício pediu. Então, dei a dica aí, ajudei na interpretação textual. Agora fica a seu critério aí. Pensa um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar para esse teste. Então vamos lá, galera. Ó, tenho aqui x, y e z. Está aqui os valores que cada um deles tem. Então, como eu tinha dito para vocês, o valor que está dentro do círculo representa a soma dos vértices que compõem o lado desse triângulo. Portanto, x mais y é igual a 14. Y mais z é igual a 16. E x mais z é igual a 12. Ok? Bom, o objetivo aqui é encontrarmos o valor da soma dos vértices, que é x mais y mais z. Esse é o nosso objetivo. Bom, gente, eu tenho aqui um sisteminha de 3 equações e 3 variáveis, que é x, y e z. Então, na matemática, quando a gente vai resolver um sistema de equação, uma coisa tem que acontecer. A quantidade de variáveis tem que ser igual à quantidade de equações. Caso isso não aconteça, o sistema não vai ter solução. Não tem como nós resolvermos ele. Se o número de equações for menor que o número de variáveis, não é possível resolver o sistema. Então, só é possível se forem iguais. Então, nesse caso é igual. São 3 variáveis, x, y, z, e são 3 equações. X mais y igual a 14, y mais z e x mais z. Ok? Bom, como que eu resolvo, professor? O sistema ele pode ser resolvido por método da adição, da substituição, da multiplicação, por escalonamento. Então, você tem N formas de resolver um sistema de equações. Eu vou optar aqui pela seguinte forma. Eu tenho 3 equações, eu vou nominá-las como sendo primeira, segunda e terceira equação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dessas 3 equações. Somar x mais y igual a 14, com a equação 2, que é y mais z igual a 16, com a equação que é x mais z igual a 12. Quando nós fazemos uma soma de equações, quando a gente faz isso, somar as equações, nós só temos que respeitar o seguinte. Numa equação, nós temos um sinal de igualdade. Então, nós temos termos a esquerda do sinal de igualdade e a direita do sinal de igualdade, ok? Quando eu somo duas equações, eu somo os termos que está à esquerda de uma com os termos que está à esquerda da outra. Os termos que estão à direita de uma com os termos que estão à direita da outra. Isso tem que ser respeitado, é regra, ok? Então, nós temos que respeitar isso. Esquerda, esquerda, direita, direita. Então, vamos somar os elementos da esquerda. Somando os elementos da esquerda, os que forem semelhantes, eu somo. Os que não forem semelhantes, eu simplesmente agrego um ao outro. Então, eu tenho x aqui e tenho x aqui. Um x com um x, eu vou ter 2x. A mesma coisa o y. Ó. Y e y, ambos positivos. Um y com um y, eu vou ter 2y. O z é a mesma coisa, ó. Z e z. Um z mais um z, eu tenho 2z. Igual, então eu somei os termos da esquerda, agora eu vou somar os da direita. 14 com 16 é 30. 30 com 12, 42. Conclusão, eu sei que 2x mais 2y mais 2z é igual a 42. Bom, o que eu posso fazer aqui? Galera, numa equação, nos é permitido
fazermos qualquer uma das operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, exponencial, logaritmo. Bom, eu posso aplicar qualquer operação matemática com uma única exigência. Tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que repetir do outro. Por exemplo, se eu resolver somar 10 unidades à esquerda, posso fazer? Posso, desde que à direita eu some 10 também. Ou subtraindo, eu subtraia do outro. Posso multiplicar por um valor de um lado, desde que do outro lado eu também multiplique pelo mesmo valor. Então, elevar ao quadrado, extrair raiz, posso fazer? Posso, desde que fazendo de um lado eu faça do outro. Essa é a única exigência. Portanto, partindo desse princípio, vamos aplicar aqui a divisão. A divisão por 2. Eu vou dividir toda essa equação por 2. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então, ao dividir o lado esquerdo da equação por 2, esse 2 e esse 2, eles vão desaparecer. Na real, não que eles vão desaparecer, mas vai se tornar 1, porque 2 dividido por 2 é 1. E o 1, junto com a letra, não há necessidade de nós mostrarmos ele. Por exemplo, aqui está x, mas na verdade é 1x mais 1y mais 1z. Mas nós expressamos só x, y, z. Portanto, ao fazer essa divisão, 2x passa a ser x, 2y passa a ser y, e 2z passa a ser z. E 42 dividido por 2 vai dar 21. Então está aqui, ó, justamente o que o exercício queria saber. Ele não perguntou, prezado concurseiro, quem é x, quem é y, quem é z. Ele só perguntou quanto que é x mais y mais z. Se ele perguntasse x, y, z, eu ia usar outra metodologia, porque eu teria que estar substituindo para poder encontrar um, depois encontrar o outro e, por último, encontrar a última letra. Mas ele não quer saber as letras, ele quer saber a soma. Então, a soma é 21. Então, dentre as alternativas, resposta correta, letra A. Ok? Então, fica aí a dica de resolução aí. Exercício número 9. Nós temos agora aqui o seguinte. Considere que o cubo mostrado na figura foi montado a partir de pequenos cubos avulsos, todos de mesmo tamanho. Então está aqui o cubo mostrado na figura. O número de cubos que podem ser visualizados nessa figura é... Então veja bem, gente. Ele está perguntando quantos cubos pode ser visto. Primeiro nós temos que entender o que é um cubo. Se você não tiver essa compreensão, você já vai ter dificuldade. O cubo não é o quadrado ali, não é cada quadradinho daquele. O cubo é um sólido geométrico, tá? Na qual todas as faces vão ter a mesma medida. Mais precisamente, para você compreender melhor, é um dado, o formato de um dado, onde todas as faces são iguais. E a gente sabe que um cubo possui 6 faces. Justamente o dado tem 6 números lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele possui 6 faces. Então, isso é cubo. Para que o cubo aconteça, as arestas, a medida dos seus lados, tem que ser todas iguais. Então, a mesma medida que eu tenho na horizontal, eu tenho que ter na vertical, eu tenho que ter no outro sentido, porque a gente tem comprimento, largura e altura. Todas elas têm a mesma medida. O cubo tem que ter a mesma medida. Então, vamos aqui fazer a análise disso daqui. Dá pausa no vídeo, agora que você já sabe o que é um cubo. Tenta visualizar aqui quantos cubos podem ser vistos nessa figura. Tá? Dá uma pausa e tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que a gente vai dar aí. Bom, está aqui reproduzido, tá? O cubo. Primeiramente, nós temos que analisar assim. Cada quadradinho desse aqui é um cubo, ó. Cada um desse aqui é um cubo, ó. Então, eu tenho um cubo aqui, um cubo aqui, um cubo aqui. Quantos cubos eu tenho? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 9 aqui. Então, cada linha dessa aqui me dá 9. 9 aqui,
Aí aqui eu tenho mais 9 e por último eu tenho mais 9. Conclusão, desses cubos pequenininho, eu consigo montar quantos cubos? 27 cubinhos. Só do pequenininho. Então eu tenho, se eu cortar em 3 partes esse cubo, eu vou ter 9 na parte superior, 9 na parte intermediária e 9 na parte inferior. E 3 vezes 9 são 27. Então eu tenho 27 cubos. Beleza, cubinhos, né? Essa é uma visualização. Mas a maioria dos concurseiros parariam aí. 27 acabou. E esquece que pode ser montado outros. Por exemplo, eu posso pegar de 2 em 2, ó. Ao invés de pegar 1, eu pegar 2, ó. Eu peguei 2, pego 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá. Aí isso aqui vai fazer isso, ó. Ó o cubo que eu vou montar aqui. Então eu tenho um cubo na parte superior que dá para ser formado com as 4 peças, com 4 peças ali, tá? Vou apagar para mostrar, deixar só as 4 peças aqui, ó. Com essas 4 peças eu consigo montar um cubo, ó. Com essas 4 peças aqui, ó. E ela vai atender quem? Vai pegar 2 peças aqui para baixo também, ó. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok? Então forma um cubo aqui. Mas vocês concordam que ao formar um cubo aqui, dá para formar um para cá também, ó, pensando nessas outras duas? Também dá para formar um do lado de lá. Então eu formo um para cá e um para lá, já formei 2. Bom, mas eu posso formar, eu peguei as duas para lá, eu posso pegar essas duas para cá também, ó. 3. E eu poderia pegar essas daqui, ó, para lá. E aí ele desceria aqui, ó. Então, considerando só as duas primeiras, excluindo a parte de baixo aqui, eu consigo formar 4 cubos na parte de cima, tá? Consigo formar 4. Bom, mas se a gente pensar da mesma forma, na parte de baixo, juntando a parte de baixo com a parte intermediária, eu também vou conseguir montar mais 4, ó. Eu consigo montar aqui, eu consigo montar aqui, tá? Eu consigo montar aqui e eu consigo montar aqui, ó. Eu consigo montar mais 4. Então, como eu monto 4 com a parte superior, juntando a parte superior e a intermediária, eu monto 4. E juntando a parte intermediária e a parte inferior, eu monto mais 4. Isso vão ser cubos diferentes, porque numa eu usei a parte superior, na outra eu estou usando a inferior. Então, 4 para cima, 4 para baixo, eu vou ter um total aí de 8 cubos formados, com 4 cubinhos cada. Ok? Consigo montar 8. Então, eu já tenho uma outra quantidade agora. Já tenho 27, já tenho 8. Bom, gente, não dá para montar mais nenhum outro cubo associando 2 cubinhos aí. Mas veja bem, no primeiro eu associei um cubinho só. Depois eu juntei de 2 em 2. Tá? Agora é só juntar de 3 em 3. E eu tenho que analisar que essa figura inteira, ela é um cubo também. E é aí que muitas vezes o concurseiro não visualiza isso. Ele viu os cubinhos, ele viu o cubo de 2 em 2 e esqueceu do principal, que é o cubo maior. Tá? Então nós temos um cubo também, que é o cubo formado por todos eles. O conjunto de 3 em 3, 3 e 3. Agora, para a gente encontrar a resposta, é só somar 27 mais 8 mais 1, 36 cubos. Então a resposta, de acordo com as alternativas, 36. Letra D. Quero chamar sua atenção, olha aqui, ó, letra C, 27. E muitos parariam aqui, porque visualizou 27 cubinhos, que foi a primeira referência que eu fiz, já ia olhar a resposta, achou 27, já marcava, ia sair feliz da vida achando que gabaritou. Tá? E não é assim. Ok? Vamos para mais um teste aí. Número 10. Em um dado comum, a soma dos pontos
sobre faces opostas é sempre 7. Beatriz construiu uma torre com 4 dados comuns iguais. Colando as faces como mostrado na figura, qual é o menor número de pontos que Beatriz pode obter, somando todos os pontos das 18 faces da superfície da torre? Bom, então nós temos aqui as alternativas de resposta, e aqui está a torre simulando os dados, né, que foram colados uma face com a outra. Nós temos uma torre com 4 dados, cada um desse aqui representa um dado, ok? E foram colados as faces. Eu não sei qual face foi colada, o exercício não falou isso. E a pergunta é: qual o menor número de pontos que pode ser encontrado ao somar todas as faces que você consegue visualizar? Então veja bem, prezado concurseiro, quais são as faces que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar aqui em cima, eu consigo visualizar aqui embaixo, e eu consigo visualizar todas as laterais. Eu tenho essa lateral, eu tenho essa lateral, eu tenho outro fundo, eu tenho outro lado. Então eu tenho 4 laterais. Eu tenho 4 laterais que eu consigo visualizar. Como são 4 separações, eu vou ter 4 vezes 4, 16. Só na lateral eu tenho 16 faces laterais. 16 faces laterais. Que, consequentemente, possuem uma numeração. Mais a face superior, mais a face inferior, 2. Então eu tenho um total de 18 faces. Bom, foi por isso que o exercício falou aqui, ó. Qual é o menor número de pontos que Beatriz pode obter somando todos os pontos das 18 faces? Para que você entenda por que é 18 faces. Beleza? Então agora pensa um pouquinho, tenta encontrar a solução do exercício, tá? Dá uma pausa no vídeo e depois acompanha a solução que a gente vai dar aí. Vamos lá então, analisando a questão. Eu redesenhei novamente aqui, só que agora eu coloquei x na parte superior e y na parte inferior. Chamei aqui de x e chamei aqui de y, a parte inferior, tá? As duas faces, inferior e superior. Bom, uma coisa que nós temos que saber é que as faces opostas do dado somam sempre 7. Qual que é o oposto do 1? É o 6, e isso daqui é igual a 7. Qual é o oposto do 2? É o 5, e 2 mais 5 é 7. Qual é o oposto do 3? É o 4, e 3 mais 4 é 7. Então nós temos em comum o 7. A soma das faces dá sempre 7. Isso quer dizer que, independente de quais sejam as faces aqui, eu sei que, somando essas faces todas, vai dar 7. E quantas faces eu vou ter aqui na lateral? Eu tenho essa face aqui, somado com a de trás. Eu tenho essa daqui, somado com a de trás dela. Então eu sempre vou ter 2 a 2. Certo? Como aqui a soma dessa aqui com essa é 7 e a soma dessa com a que está lá atrás é 7 também, eu entendo que a soma dessa face lateral é 14. Essa face, somando todos os valores que estão ao redor aqui, só do primeiro dado vai dar 14. Mas no segundo também vai dar 14. E no terceiro também, e no quarto também vai dar 14. Então eu vou ter 14 4 vezes. E multiplicando 14 por 4 eu tenho 56. Galera, isso é certeza. Eu sei que se eu somar essas 4 faces laterais, eu vou ter 56. Resta agora saber quem é o superior e quem é o inferior. Mas veja bem, ele não pediu o menor valor. Ele pediu o menor valor. Se ele pediu o menor valor, eu vou ter que trabalhar com o menor valor da face. Quem é o menor valor da face de um dado? Se não o número 1. Porque se ele pedisse o maior valor, eu ia considerar que é 6 em cima e 6 embaixo. Mas como ele pediu um menor valor,
eu vou considerar um em cima e um embaixo. Então, eu vou ter o quê? Considerando que x mais y mais o 14 4 vezes é 56, e o menor valor vai ser 56 mais x mais y. Considerando que x e y, como o menor valor vai ser 1, então vou ter 1 mais 56, vou ter como mínimo valor 58, ok? E se ele perguntasse máximo valor? Aí você ia considerar 6, 6 com 6, 12, 12 com 56, 68. Aí seria o máximo valor, ok? Então, dentre as alternativas de resposta, resposta correta, letra D, 58. Ok? Vamos lá para mais um exercício aí, número 11. Banca FCC, Tribunal de Contas. Usando palitos de fósforos inteiros, é possível construir a seguinte sucessão de figuras compostas por triângulos. Então está aqui uma série de figuras construídas. Seguindo o mesmo padrão de construção, então, para obter uma figura composta de 25 triângulos, o total de palitos de fósforo que deverão ser usados é... Veja bem, ele deu aqui para construir um triângulo, para construir 2, para construir 3, para construir 4. E aqui eu sei, é só contar, eu sei quantos palitos foram usados na construção de cada um desse triângulo. E a pergunta é, se for colocar 25 triângulos, qual é a quantidade de palitos que vai ser utilizada nessa mesma ordem aqui? Aí aqui as alternativas de resposta. Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que a gente vai dar. Bom, vamos lá. Nós temos aqui então os triângulos e vamos pensar assim. O primeiro triângulo, gente, o que aconteceu com ele aqui? Um triângulo foram necessários 3 palitos, ok? Como que eu posso escrever isso? Eu posso escrever como sendo 2 vezes 1 mais 1. 3 palitos. Vou agora pensar nesse segundo palito. Observe quantos palitos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Então, com 5 palitos, como que eu posso representar em função do 2, como múltiplo de 2? Eu posso dizer que é 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Encontrei uma lógica aqui. Depois eu vou para o terceiro. Quantos palitos foram usados? 7. Bom, 7, como projeção em cima de 2, eu posso representar como? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Ok? 7 palitos. Depois, o próximo, 4 triângulos, 9 palitos. Como que eu posso representar? 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, eu entendo que a quantidade de palitos utilizadas, ela sempre vai ser um múltiplo de 2 somado de uma unidade. Sempre vai ser assim. Então, se eu tenho, por exemplo, o próximo, que seria 11 palitos, porque vai sempre aumentando 2 palitos. Para mim fazer um novo triângulo, eu vou ter que aumentar 2 palitos. Para fazer um outro, eu aumento mais 2. Então, ele vai crescendo de 2 em 2. Ok? Eu poderia fazer isso no braço. Tá? Você ia levar um certo tempo, mas você conseguiria fazer. Até que não foi tão grande assim, ele falou com 25, né? Então, quer saber quantos triângulos vão ser feitos aí com 25 triângulos, quantos palitos vai ser usado? Você já tem ali até 4. Então, continuava no braço, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, e conseguia chegar. Não é o recomendado, ok? Porque isso é uma progressão onde a razão vale 2. Se você tem conhecimento de razão, de progressão aritmética, basta você encontrar quem é o 25º termo dessa progressão, onde o primeiro termo é 3, você tem 25 termos e a razão vale 2. Então, você pode aplicar ali a fórmula de progressão aritmética e encontrar a resposta,
ou então fazer a analogia como nós fizemos aqui, que não deixa de ser uma progressão, ok? Bom, partindo desse raciocínio, gente, o 2 está multiplicando a quantidade de triângulos e sempre somando mais uma unidade. Portanto, quando eu tinha dois triângulos, para saber quantos palitos, eu multiplicava 2 por 2 mais 1. O 3, 2 vezes 3 mais 1. 4 triângulos, 2 vezes 4 mais 1. Então, como ele quer saber, com 25 triângulos, o que eu vou ter que fazer? 2 vezes 25 mais 1. Simples. 2 vezes 25, 50, mais 1, 51 palitos. Então, de acordo com as alternativas de resposta aqui, resposta correta, letra C. Beleza? Vamos para mais um exercício aí. Banca FCC, caiu no concurso do Banco Central. Na sucessão de figuras seguintes, as letras foram colocadas obedecendo a um determinado padrão. Então, temos aqui uma sequência, 2 triângulos, né? Um voltado para cima, outro para baixo, com um vértice, e uma série de letras na parte superior e inferior dele. E o objetivo aqui é nós identificarmos qual é a sequência da letra que aparece lá no quinto losango apresentado aqui, ok? Então vamos lá. Se a ordem alfabética exclui as letras K, W e Y, então veja bem, ele fez uma observação, está dizendo que exclui essas letras, portanto eu não devo pensar mais no alfabeto como 26, mas sim como 23 letras, tá? K, W e Y estão fora. Complementando-se corretamente a figura que tem os pontos de interrogação, obtém-se qual dessas alternativas aqui? Bom, gente, vamos ter que encontrar uma lógica naquela sequência. Então a recomendação, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois acompanha a solução que nós vamos dar aí, ok? Vamos lá. Está aqui a sequência que foi dada. Vamos analisar caso a caso. Primeiramente, vamos tentar encontrar alguma ordem na parte superior, tá? Quero chamar a atenção de vocês para as letras. Eu tenho A, C, B, D, C, E, D, F. Observe o seguinte, gente. O triângulo da parte superior da figura é composto por 2 letras. Beleza, cada um tem 2 letras. A letra da esquerda segue a ordem alfabética A, B, C, D. Olha só. Vamos olhar só a letra da esquerda aqui, ó. A, o B, o C, o D. Observe que a primeira letra é A, B, C, D. Viram aí? Então tem uma ordem, tem uma sequência. Se essa ordem prevalece, eu entendo que a primeira letra aqui da esquerda vai ser a letra E, que logo depois do D vem o E. Bom, vamos analisar a segunda letra. A letra da direita segue a ordem C, depois D, depois E, depois F. Olha só, se é C, D, E, F, a próxima é quem? G. Sendo assim, eu vou concluir o quê? Que as 2 letras superiores aqui é a letra E e a letra G. Beleza? Matamos a parte superior. Falta descobrir agora a inferior. Vamos tentar encontrar uma sequência lógica na inferior. Z, V, S, O. O que pode estar presente aqui? Não é fácil essa identificação. Mas vamos pensar de uma letra para outra quantas casas está pulando. Vamos pensar assim. Z, eu vou ter que retroceder. Porque do V para chegar no Z, eu teria V, X, Y, W, Z. Opa, mas o Y e o W ele mandou retirar. Então eu tenho só o X. É V, X, Z. No alfabeto, retirando o K, Y, W. Então eu tenho V, X, Z. Tem uma letra só que pulou. Então do Z para o V, pulou uma letra. A letra X. Do V para o S, vamos lá. S, PQRS, TUV, U e TU, 2 letras. Então daqui para cá, a letra T e a letra U foram puladas. 2 letras. Então eu tenho 1, 2. Vamos lá,
Da letra S para a letra O. O, LMNO. P, Q, R, S. Opa, pulou o P, o Q e o R. Pulou 3 letras. P, Q e R. 3 letras. Observe que está tendo aqui um incremento de uma letra para outra, sempre de uma unidade. Pulou uma, depois pulou 2, depois pulou 3. Se manter esse mesmo incremento, dessa letra para essa vai mudar quantos? Vai pular 4. Observe que a ordem é ordem decrescente. Então eu tenho que excluir 4 letras antes da letra O. Então eu tenho a letra O. Antes da letra O vem N, antes do N vem M, antes do M veria L, antes do L vem o K. Opa, mas o K ele mandou excluir. Então é o J. Preste atenção. Então eu vou pular o N, o M, o L e o J. N, M, L e J. Vou pular 4 letras. Então, logo depois do J vem o I. Então, a letra que vai ali na parte inferior é a letra I. Ok? Respeitando essa sequência aqui de incremento. Ok? Então, gente, ó. Tá aqui elas. Podemos perceber que existe a letra X entre V, V e S, a letra T e a letra U, e assim por diante. Tá? Então, como há 3 letras, há 4 letras entre O. Então, nós pulamos o N, o M, o L e o J. Então, chegamos à conclusão que a letra é a letra I. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. Tá? Das alternativas que nós tínhamos de resolução, a resposta correta é a letra A. Está aqui, ó. EG na parte superior e a letra I na parte inferior. Ok? Beleza? Bom, galera, assim a gente chega ao final aí de mais um momento de resolução de exercícios. Nesta aula nós trabalhamos aí exercícios de sequência lógica. Vocês viram que existem as mais variadas formas de nós analisarmos uma sequência lógica. Não existe uma regra específica, uma regra única. Para o mesmo exercício, nós podemos elencar várias formas de resolução. Então, eu peço a você, prezado concurseiro, que reveja as aulas, crie outras alternativas, uma alternativa sua de resolução. E o mais importante de tudo é que você comece a compreender quais são os pontos a serem observados numa sequência lógica, principalmente no tocante a palavras, que, ao meu ver, é a parte mais complexa que nós temos. Entender a lógica de uma palavra para outra não é fácil, mas na medida que você treinar e que você já tiver modelos de resolução na sua mente, com certeza você vai ter um pouco mais de facilidade de resolver os exercícios. Então fica a dica da LAC aí. No demais, bom estudo para vocês. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Fiquem com Deus, gente. Um abraço e até a próxima. Bye!